Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa, médica, ginecologista e obstetra, e hoje eu vou entrevistar a Alessandra Ferreira, que é a fonoaudióloga aqui da Humaniza Gin, que trabalha conosco, incentivando e ajudando as mamães na amamentação. Antes de começar o programa, gostaria que vocês se inscrevessem no link, curte e compartilha, e se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa responder. Alessandra, desmistifica uma coisa para mim. Todo bebê nasce mamando? Quem dera. Se nascesse mamando, eu não tinha serviço. Mas assim, não, o bebê ele tem reflexos que são inatos. A mãe tem o peitinho, né? Que a gente vai pensar ali que deveria estar pronto para amamentar. E o problema é juntar aquela pessoinha com esse peito aqui. Então, nem toda criança vai conseguir fazer isso efetivamente no início. Às vezes eu tenho uma mãe com muito leite e um bebê que nasce prematuro, que está no quarto com ela, mas é 35 semanas. Eu não consigo juntar esses dois. Ou eu tenho uma mãe com um mamilo muito grande, um bebê com uma boquinha muito pequena. Ou às vezes eu tenho um bebê com uma língua presa, que ele não consegue extrair o peito da mãe. Ou eu tenho um bebê que nasce muito sonolento, que não fica ativo para mamar. Então, o difícil é juntar a chave e fechadura. Então, nem todo bebê vai conseguir mamar imediatamente depois que ele nascer. Mas e ao nascer, quanto tempo ele pode esperar para ir para o peito sem ter prejuízo? Olha, a gente fala que pelo menos até 12 horas depois do parto, o bebê deveria ter uma reserva glicêmica, que mesmo que ele não mame, né, ele ainda consegue se manter. Mas a gente pode pensar assim, o que faz esse bebê precisar, às vezes, de um complemento mais cedo? Orientação médica, né? Que aí é o médico que vai dizer se o bebê, que a gente chama de glicemia, falta açúcar no sangue daquele bebê, então, por um exame clínico que faz no próprio quarto, a gente determina se esse bebê precisa de uma urgência maior ou não. Agora, se ele está bem, ele passou por um trabalho de parto, às vezes, muito cansativo, esse bebê vai descansar. Ele tem um tempo ali, a gente fala que depois de 1 hora de parto, ele entra em stand-by durante umas 12 horas. Por isso que a gente tem que pegar esse bebê toda hora e tentar ativar ele para ele voltar a mamar. E como que é feito isso? Porque às vezes muitas mães falam assim para mim, ai doutor, eu não consigo, o bebê só dorme. Existe alguma técnica, alguma coisa específica? Que eu sempre falo, toda mulher, é claro que vão ter as exceções. Quais são as exceções hoje que é mais claro? Uma mulher que tem diabetes gestacional, uma diabetes que não é controlada, hipotiroidismo e aquelas que fizeram cirurgias, né? Mulheres que fizeram redução de mama, mulheres que colocaram prótese e redução de mama. Se eu não tenho nada disso, eu sempre falo para a mãe, ó, o bebê não precisa mamar, mas se eu for lá tirar uma colherinha, de 3 em 3 horas eu vou lá, ordenho minha mama numa colherinha e dou para esse bebê a cada 3 horas, ele vai despertar. Porque essa sonolência, ela começa a diminuir quando esse bebê começa a fazer um processo de digestão. Então, se essa mulher fica lá a cada 3 horas, ela coloca umas gotinhas de colosso na boca, rapidinho esse bebê fica mais ativo. Então pode ser até que ele esteja um pouquinho mais quietinho por uma hipoglicemia. Por uma hipoglicemia. Não dá pra gente definir. Por isso que a gente não arrisca. Eu falo, ó, nasceu, mesmo que ele não mame, tira um pouquinho de leite, coloca nessa colher, dá pra esse bebê. Daqui a 3 horas, repete. Vai chegar um momento que esse bebê já começa a abrir o olhinho e começa a ficar mais esperto. Entendi. E Alessandra, me fala assim, quais são os desafios da amamentação? O que é desafiador para essa mulher conseguir amamentar seu bebê? Eu vou falar depois que eu passei a trabalhar com uma equipe de parto, né? Eu acho que é não entender o próprio corpo. Eu acho que essa mulher, ela se prepara tanto para uma gestação às vezes muito bem cuidada, mas depois do parto ela está muito cansada. Ela não respeita o tempo dela, se cobra muito, falta de rede de apoio. São mulheres, às vezes, que mães solos, às vezes ela não tem ninguém para ajudar, então é uma dificuldade maior. Então, o maior desafio para mim é essa mulher acreditar nela mesma. Que se ela ela conseguiu passar por um parto normal ou ela conseguiu passar por uma cesárea e ela tem capacidade de produzir leite, é respeitar o dia a dia do bebê e procurar ajuda. Porque a maioria acha que consegue se virar sozinha.
Mas a maior dificuldade hoje é entender a dinâmica da amamentação, que é um bebê que vai dormir mais, é um corpo que demora a produzir leite, que leva em média uns 5 dias para esse leite descer. É entender que aquelas quanto mais gotinhas... estressada, mais a pojadura vai demorar. Isso. Né? A gente tem que entender assim, a gente precisa de 2 hormônios, ocitocina e prolactina. Se eu estou muito estressada, eu vou ter outro hormônio circulando na corrente sanguínea. E por incrível que pareça, ele ocupa o mesmo espaço nas células mamárias, né? Que a gente tem essas células que produzem leite. Então eu vou ter noradrenalina ocupando o espaço que a prolactina devia estar. Então é como assim, eu boto meu carro na garagem e a Carita quer entrar. Não tem jeito da Carita entrar enquanto eu não tirar meu carro. Então se essa mulher não estiver descansada, tentar dormir dentro do que das possibilidades, né, gente? Porque o bebê recém-nascido tem as demandas, ela né? não vai produzir leite. E isso pode se arrastar por dias. E aí é onde vem os problemas. O bebê não mama e a gente pode ter o quê? A icterícia, desidratação, um bebê que faz pouco cocô e xixi. Eu acho que dentro da nossa realidade, isso é muito difícil, né? Porque essa mulher teve um bebê, passou pelo trabalho de parto, foi uma cesárea eletiva, ou foi um parto vaginal, ela tá cansada e o bebê chora à noite, ela não descansou, e como que ela vai produzir leite? E todo mundo fala, não, é só pôr o menino no peito, gente. O que eu sempre falo, em toda aula, eu falo assim, uma coisa que não te contaram, te falam assim, você vai amamentar de 3 em 3 horas, é a amamentação de livre demanda. Ninguém te conta que é de 3 em 3 horas por 1 hora. Aí você amamenta durante 1 hora, até que o menino arrota, faz cocô, você troca. Já passou 2. Calma que tá chegando já a próxima hora de amamentar. E aí você, a hora que você senta, já deu um momento que ele já tá chorando de novo e vai. Então é uma demanda. Existe uma demanda. E a mulher cansa. Por quê? Porque ninguém consegue ficar acordado de 3 em 3 horas nesse trabalho todo sem ficar cansado. E aí chegam as opiniões, as pessoas que não sabem efetivamente como ajudar aquela mulher e tudo tá ruim, não faz assim, não pega desse jeito. Então é desafiador. Essa mulher amamentar no nosso país é desafiador. Brasil hoje ele tem melhorado muito, tanto a assistência ao parto como a amamentação. Hoje a gente tem um índice que eu pouco vejo atualização, mas se mantém uma média de 2 meses de amamentação exclusiva. Depois disso a mulher vai para a mamadeira, mas justamente por não ter esse apoio de orientá-la nesses momentos de dificuldade, porque para mim o que todas reclamam é a privação de sono. Ela não conseguir entender que esse bebê, ele vai trocar o dia pela noite, isso é da criança, a criança que a gente chama de ciclo circadiano. Então ele não é mal acostumado? Não, toda criança vai ficar mais alerta durante a noite. E toda gestante comenta que à noite ele mexe mais, é à noite que ela conversa mais com o bebê, e isso não muda depois do parto. Então, é o que se chama de estrogestação, né, Alessandra? É uma média assim, né? O que diz a literatura é que é 90 dias, mas a gente sabe que tem estrogestação que é 2 anos, né? Tem gente que tem 40 anos 40 que tá aí na estrogestação. Mas a média é isso, é 90 dias que essa criança não sabe que nasceu. Por isso que tudo que é técnica mais moderna que existe é o quê? Fazer a criança achar que está no útero materno. A gente enrola de charutinho, a gente fica fazendo chiado no ouvido, põe ruído branco, a gente põe o bebê dentro de um balde. Por que a gente põe no balde? Porque é água. Esse bebê acabou de sair do meio líquido. Então, eu falo, tudo que tem de mais moderno é tentar imitar a barriga de uma mulher. E essa mulher, às vezes, ela não entende que ela precisa ter uma demanda igual ao bebê. O bebê dormiu de dia, eu teria que descansar. E o bebê acordado à noite, eu vou conseguir, porque o meu corpo ele vai se adaptando. Meu corpo ele vai fazendo o quê? Eu sei que a demanda do meu bebê é maior à noite, mas de madrugada todas as mulheres ficam mais alertas. Por quê? Mais ou menos entre 4 e 6 da manhã é o horário que ela produz hormônio para o resto do dia. Ela tem uma demanda maior. E nesse horário eu fico mais alerta. E tem mulher que fala assim, olha, nem acordei, o bebê já chamou, eu já estou lá esperando. Então, com o tempo ela se acostuma, mas isso leva tempo e não é do dia para a noite. E o que eu acho que tem que ficar
ficar aqui desse nosso bate-papo, que a mulher tem que confiar no corpo dela. Sim. Gente, quando eu aprendi a amamentação, todo hospital que eu trabalhei sempre foi amigo da criança, então a gente tinha que fazer curso. O que eu aprendia? O neném mama de 3 em 3 horas. Primeiro você coloca na mama direita, depois põe na esquerda. Quando for começar, põe na esquerda, depois põe para a direita. Era assim, ó. Hoje não, tudo já mudou. Tem hora que a mãe põe o menino no peito direito, o menino pega uma beleza. Tem hora que ele não pega, você já põe no esquerdo, fica em pé, balança o menino, coloca numa outra posição, coloca de cavalinho, coloca assim. Então, do que eu aprendi para hoje, muita coisa já mudou. Quando eu aprendi, era leite anterior, leite posterior. Nem tem mais. Uma mama, depois a outra. E eu ficava sempre pensando, falava, gente, como é que a mãe vai saber, né? Zureta, não dorme. Vai fazer um X, né? Para saber qual foi o último peito. Então, quando essa mulher entende que vai ser a demanda do bebê, tudo muda. E ela fica de boa, porque no começo é muito rígido. É muito assim, ó, tem que fazer assim, você senta com o seu bebê, você coloca ele assim, e no dia a dia você vai ver que é o jeito que dá. Ah, a mulher não pode amamentar deitada, quem disse? Né? Tem hora que ela não tá conseguindo, tem hora que ela consegue sentar, então assim, não fique com ideias rígidas, faça da melhor forma que você conseguir, e sempre vai dar certo. E se por acaso não estiver sendo efetivo, se esse bebê não estiver engordando, se esse peito estiver machucado, tem uma consultora, tem uma fonoaudióloga para te orientar. Não espere que um médico, por exemplo, vá te ajudar numa disfagia ou num bebê que tem alguma alteração de sucção. Isso é trabalho de fonoaudióloga. Uma coisa que eu acho muito legal que eu aprendi com a Alessandra, dela falar. A gente às vezes fala assim, você tem que pôr o menino no peito. Ninguém olhou para a mulher e perguntou para ela se ela queria, se ela estava bem, se o peito estava doendo. Olha, por vezes tem mulheres que sai sangue, machuca, tá dolorido. Como que você vai formar um vínculo afetivo num evento onde está saindo sangue? Então, a gente tem que parar um pouquinho e olhar, às vezes, e eu sempre vou falar aqui, viu? Eu sempre vou falar assim, que a gente tem que individualizar as pessoas. Isso. Tem mulher que não quer amamentar, e ela é mulher, mãe maravilhosa, igual aquela que quis amamentar, ou aquela que quis parir de normal, ou aquela que quis cesárea eletiva. Não se pesa, não se mede mulheres pelo tipo de parto ou pela maneira que nutrem seus filhos. Às vezes, uma mulher que dá mamadeira, ela dá com mais amor do que uma que dá peito. Então, são nuances que a gente tem que respeitar o próximo. Isso é o que chama de escuta ativa, né? Então, a Alessandra trouxe isso, que é assim, desde que a gente começou a trabalhar junto, desse respeito à mulher. Porque ninguém vai formar um vínculo bom durante uma amamentação que está sendo dolorosa, né, Alessandra? E assim, a mulher tem que entender que a época da amamentação vem tudo à tona, né? A relação que ela teve com os pais, a relação que ela teve com a mãe dela, a relação que ela tem com o marido, né? O que a gente chama desse período que compreende o blues puerperal, que é até 15, 20 dias depois do parto, é o momento de conhecimento dessa mulher olhar para essa criança e entender que eu quero ficar 24 horas com o bebê grudado em mim, porque parece que a mulher que não amamenta, ela é menos mãe, né? Há uma cobrança da sociedade tão grande de que o maternar está na amamentação que essa mulher adoece. Então, muitas pacientes eu falo, a primeira coisa, você quer? Algumas falam assim, eu quero, mas eu não quero que seja assim. Gente, não tem outro caminho. Quem quer amamentar exclusivo, não tem dia, não tem hora, às vezes não tem hora nem para comer pela demanda do bebê. Porque a gente inicia com essa questão das 3 horas para a gente manter essa família ligada que esse bebê tem que ter um tempo para comer. Mas chega um ponto que não dá. Tem bebê que mama de hora em hora, igual telecena, de hora em hora ele está dando resultado. E tem mulher que não suporta isso e tá tudo certo. Porque se a gente for ver, as mulheres estão engravidando mais velhas.
e elas já estão com uma carreira formada, são mulheres que já estão no mercado de trabalho, e às vezes ela não tem esse tempo de dedicar 24 horas, 6 meses de vida dessa criança. Nem todo mundo, infelizmente, tem esse benefício, né? De poder estar ali o tempo inteiro. E muitas não querem. Tem mulher que não quer, e assim, tá gente, tudo certo. se a gente quiser falar de um público, por exemplo, quem é profissional liberal, quem não trabalha não recebe. Então, às vezes é muito complexo falar dessa amamentação sob livre demanda, às vezes existem outros fatores, financeiro, por exemplo, né? Então, é bem... É muito complexo. Individualizar a paciente, entender o que está acontecendo naquela família. Às vezes, é isso que faz a diferença, né? Essa escuta ativa. E tem mulheres que não vão amamentar, né? Por toda aquela história que eu falei. Tem mulher que teve CA de mama, tem mulher que tem doenças que não são compatíveis com a amamentação, tem mulheres que sentem muita dor para amamentar, tem mulheres que têm doenças emocionais e não vão conseguir criar esse vínculo e tá tudo certo. Então a gente tem que achar um caminho que seja bom para aquela criança. Eu sempre falo, eu preciso de uma mãe saudável para amamentar uma criança. Leite é bônus. A amamentação, essa criação com apego é outra história. Às vezes é melhor uma mãe dar uma mamadeira com muito amor e tá tudo certo, do que aquela mãe sofrendo, tendo que ir para um psicólogo, um psiquiatra, porque a amamentação não dá certo. Alessandra, agora para finalizar aqui nosso vídeo, 3 palavras que para você representam o puerpério e a amamentação. 3 palavras? Ai, guerra, renascimento e força de vontade. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembra de se inscrever no canal, curte, compartilha e deixa um recadinho pra gente se ficou alguma dúvida. Obrigada, Alessandra, por participar conosco aqui nesse dia de hoje. Eu que agradeço, gente.